Bom dia, família. Muito bom estar aqui com vocês, fazendo parte desse estudo, essa série de estudo, que o pastor está trazendo para cada um de nós. Eu queria que tirasse um pouco do retorno aqui, que está dando muito eco, por favor. E é um estudo de grande valia sobre nossas vidas, um aprendizado muito grande que Deus tem despertado o nosso pastor, para que nós possamos aprender a respeito da lei, a respeito daquilo que vem da parte de Deus para a nossa vida. Seria bom que todas as igrejas tivessem esse momento de estudo para aprender mais da Bíblia e falasse menos de si, Hoje a gente vê que tem muitas igrejas que não conduz com o que a Bíblia está declarando para nós, Mas nós somos privilegiados porque temos esse estudo, nós temos Deus conosco, temos um pastor, muito sábio, e que dá oportunidade para os seus filhos, para poder desfrutar da palavra de Deus. Crente tem vitória? É uma pergunta. Crente tem vitória? Tem, mas também crente tem luta. A luta do crente é a vitória que só Cristo pode dar. Essa vitória, só Cristo pode dar para cada um de nós. E Romanos 7, ele vai, no capítulo 7 até o 25, ele vai nos mostrar que crente realmente ele tem bastante luta, mas também é vitorioso, porque nós temos Deus conosco, amém? A luta que o crente conhece, Então, irmãos, quem aqui já passou dizendo assim, eu sei o que é certo, mas acabo fazendo errado? Eu já passei por isso. E continuo fazendo isso porque a gente às vezes quer fazer o certo e acaba fazendo o errado. A gente acaba caindo na nossa consciência que nós estamos fazendo algo errado para Deus. E tantas coisas acontecem sobre nossas vidas, e nós damos graças a Deus porque Ele tem nos despertado para isso, Quem nunca prometeu mudar, tentou ser melhor, se esforçar mais, e mesmo assim falhou. Às vezes a gente tenta se esforçar mais diante do Senhor, oferecer mais para a nossa família, para os nossos amigos. Na casa do Senhor, principalmente, muitas das vezes nós queremos dar o de melhor, mas às vezes nós não conseguimos realizar o nosso de melhor. E acabamos fazendo algo que, quando olhamos lá para frente, a gente fala, poxa, eu podia fazer isso de melhor para o Senhor, mas acabei não fazendo. Às vezes o pastor chama, para poder pregar, dirigir um culto, é a oportunidade que Deus tem nos dado, e a gente podia fazer de melhor, mas às vezes a gente nega, fala que não pode porque tem algo para fazer, tem algum outro compromisso. É claro que muitas das vezes alguém tem compromisso e não pode mesmo, mas tem pessoas que podem fazer, e às vezes não faz, Então, vamos lá. Se você já viveu isso, Romanos 7 foi escrito para você. Paulo não escreve como um teórico distante, mas como alguém que conhece profundamente a luta interna do ser humano. Ele escreve isso porque Paulo passou por tudo isso que está sendo dito aqui em Romanos 7. Ele vivenciou tudo isso aqui que nós vamos aprender agora, Então, assim, Romanos 7, ele nos mostra que o problema não é a lei, o problema não é Deus, e o problema está dentro de nós. O problema está dentro de nós. Mas, graças a Deus, a história não termina aqui no capítulo 7, amém? A história, ela ainda prolonga. Quando nós vamos conseguir estudar esse capítulo do 1, até o 11, vamos já ter uma noção daquilo que Deus tem para cada um de nós, como nós já estamos aprendendo no primeiro capítulo 1, que foi ministrado pelo pastor, o 2, que foi ministrado pela irmã Lucielda, o 3 foi ministrado pelo pastor Arthur, o 4 foi ministrado pelo Adriano, o quinto foi ministrado pelo pastor Leonardo,
O sexto foi ministrado agora na quarta-feira pelo o Paulo, o Walter. Então, assim, nós conseguimos aprender. Eu não estava aqui na quarta-feira, o pastor explicou, né? Foi aniversário do meu netinho, meu primeiro neto, e nós sentimos muito felizes porque Deus tem dado mais um ano de vida ao meu neto. Então, foi um prazer estar ali em família, ali comemorando. Mas quando eu cheguei em casa, nós estava na casa da minha filha, do meu genro. Quando eu cheguei em casa, eu liguei a televisão, abri o YouTube e consegui compartilhar ali também, né? E receber a mensagem do nosso irmão Walter, que foi muito bem ministrada ali. E Deus, ele tem nos dado a oportunidade, né? Porque, graças a Deus, a história não termina no capítulo 7, né? Entendendo Romanos 7, morremos para a lei. Analogia do casamento, que nós vamos ter uma noção, a partir do capítulo, do versículo 6, 1 até o 6, que é do capítulo 7, né? Do versículo 1 até o 6. E eu quero ler com vocês. Amém? Vocês acompanham nas suas Bíblias. A minha Bíblia é a versão NVI, né? A nova versão internacional. Mas, se você tiver outra versão, acompanha comigo. Amém? Então, está escrito assim: meus irmãos, deixa eu só trocar o óculos aqui, porque a visão está um pouco embaçada hoje, e graças a Deus, Deus me deu uma esposa, que me ofereceu 4 óculos e um deu certo, mas esse óculos era dela. Ela me ajudou na mensagem, eu não consigo ver nada aí na frente, mas aqui eu estou vendo bem. Ela falou: amor, coloca esse óculos, que vai dar certo. Eu falei: tudo bem, porque a minha visão hoje amanheceu um pouco embaçada, né? Mas vamos lá, meus irmãos, fala a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido, enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E, mesmo que venha a se casar com outro homem, será adúltera. Não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morrerão para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venha a dar fruto para Deus. Pois, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora morremos para aquilo que antes nos prendia. Fomos libertados da lei, para que servimos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei. Aqui Paulo explica muito bem, explica muito direitinho. Paulo começa com uma ilustração simples e poderosa, que é o casamento. Ele diz: enquanto o marido vive, a esposa está ligada a ele pela lei. Mas se o marido morrer, ela está livre para se casar com outro. Então, aqui está sendo bem explicado sobre o adultério. Nós sabemos que o adultério não é de Deus. Se você tem um compromisso com o seu cônjuge, né, ele aqui cita a mulher, mas isso serve para o homem também, porque nós não podemos adulterar, né? E ele cita aqui o casamento, mas isso serve para a vida, para a nossa vida. Nós não podemos adulterar nada daquilo que é certo. O que é certo, o errado é errado. Errado sempre vai ser errado, e o errado sempre vai ser pecado sobre nossas vidas. Amém? Espiritualmente, Paulo está dizendo: antes estávamos presos à lei. A lei exigia a perfeição, e o resultado era fruto para a morte. A lei, ela exigia a perfeição, mas em meio a essa perfeição, muitas das coisas que vinham para a lei servia para a nossa condenação, para a nossa morte espiritual.
Então, ele explica muito bem sobre isso. Mas algo extraordinário aconteceu. Nós morremos com Cristo. Hoje nós não vivemos mais pela lei. A lei está morta e nós vivemos para Cristo. Nós estamos ressuscitados junto com Cristo. Você está entendendo? Nós somos hoje nova criatura diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi a lei que morreu, nós morremos para ela. E agora pertencemos a outro, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele faz parte de todo o nosso ser, de toda a nossa vida, de tudo que nós vamos fazer, falar, realizar, tudo é Jesus Cristo que é o nosso primeiro lugar. A lei, ela existe, e a lei, ela é certa, a lei, ela é boa, mas a gente tem que saber que Deus, ele está acima da lei, ele está acima de tudo, amém? O objetivo não é viver sem lei, mas viver em novidade de vida, produzindo fruto para Deus. Quanto mais nós vivemos para Deus, buscando a palavra do Senhor, nós começamos a gerar fruto sobre nossas vidas, e esse fruto, ele vai transparecer na vida daqueles que estão sedento por Deus, e nós conseguimos germinar essa semente diante das pessoas, e é isso que Deus quer para nós, mesmo nós tendo uma vida de pecadores, mas Deus, ele está nos dando a oportunidade, ele tem nos dado a oportunidade para viver uma vida reta diante dele, amém? A lei é boa, mas não salva. No versículo 7 ao 12, nós vamos ver isso aí, que a lei é boa, mas ela não salva. Vamos acompanhar aqui, no verso 7 até o 12, que diz assim: que diremos então? A lei é pecado? Ele mesmo está se perguntando, né? E vai responder: de maneira nenhuma. De fato, eu não saberia que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois a lei e o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e, por meio do mandamento, me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, e justo e bom. Então, o que é bom se tornou em morte para mim. De maneira nenhuma. Ele fez uma pergunta para ele mesmo, né? Que ele falou assim: então, o que é bom se tornou morte para mim? Ele respondeu: de maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Eu li até o 13, mas eu vou falar para você que a lei é boa, a lei, ela é justa, a lei, ela faz parte, mas nós não vivemos mais nessa lei da antiguidade, nós vivemos agora pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo antecipa uma pergunta: e a lei é pecado? Mas ele responde aqui. E ele, com toda firmeza, ele responde que, com certeza, de modo nenhum, a lei não é pecado. A lei é santa, a lei é justa, e a lei é boa. O problema é que a lei funciona como um espelho. Você já se deparou de frente de um espelho e você viu algo errado sobre a sua pessoa, mas você vê que o espelho não tem poder para te consertar. O espelho, ele não vai se mover ali para
consertar aquilo que está errado. Uma maquiagem que você colocou está borrada, né? O cabelo está meio bagunçado, o espelho não vai ter esse poder. Isso vai partir de você. Isso vai partir de você. E a lei funciona desse jeito. A lei, ela é santa, ela é justa e é boa. O problema é que a lei não funciona como espelho. Ela mostra a sujeira, mas não limpa ninguém. Ela mostra a sujeira, mas não limpa ninguém. A lei revela o pecado, mas não dá poder para revelá-lo. O pecado, então, usa a própria lei para nos acusar e nos condenar. Como falei do espelho, né? O espelho, ele nos acusa, né? Aquilo que está errado, e ele nos condena, porque se está errado, não é certo. E o errado nunca vai estar certo. O errado sempre vai continuar errado. É que nem o pecado nunca vai estar certo. Se você pecou, o pecado nunca vai estar certo. O pecado, ele é pecado. É claro que nós temos o perdão de Deus sobre nossas vidas. E Paulo, ele nos mostra isso. Ele nos mostra isso, que o pecado realmente, ele nunca vai estar certo, né? A lei mostra o padrão de Deus, mas só Cristo nos dá força para alcançá-lo. A lei, ela não mostra, né, o padrão que devemos viver, mas só Cristo, ele nos dá força para alcançá-lo, porque nós somos totalmente dependentes de Deus, nós somos totalmente dependentes de Cristo. Não adianta você falar que você é melhor, que você faz isso melhor, que você pode realizar totalmente aquilo que você colocou sobre sua vida, um projeto que você coloca sobre você. Se você não convidar Deus para poder realizar essa obra tão maravilhosa, você não vai ter poder. É claro que você tem que ter esforço, você vai ter que ter esforço para lutar sobre isso. Mas poder vem de Deus, vem dos altos, vem do céu. Existe um drama no coração humano, que é uma luta interna. Existe um drama nos nossos corações. Aqui Paulo abre o coração, ele diz: o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse pratico. Isso revela uma guerra dentro de nós. A mente quer agradar a Deus, a carne puxa para o pecado. Foi como eu falei aqui, né? Quantas coisas nós devemos realizar para Deus, e queremos, mas a carne, ela puxa o contrário. Muitas das vezes você está com todo o vigor, você chega na igreja com todo o vigor, tem uma reunião, vou fazer, vamos reunir para a gente fazer isso, para a gente fazer aquilo, e planeja tudinho certinho, mas a carne às vezes te puxa para baixo, e te puxa para você fazer algo errado. E aí quando nós colocamos nossa vida diante de Deus e falamos: Senhor, não é isso, Pai, eu quero te oferecer o melhor, quero te entregar, mas algo está acontecendo de errado, algo não está fazendo que eu venha executar essa obra. Isso não é desculpa, é diagnóstico, irmão. Isso não é desculpa, é diagnóstico. Paulo não está dizendo aqui, então tudo bem pecar. Paulo não está dizendo isso, que você tem que pecar. O pecado na vida do crente é um acidente. É como você está dirigindo o teu carro e, de repente, é um acidente e você não queria aquilo. Você não queria amassar seu carro. É como você está passando na rua, que nem um pastor, ele teve aquele tombo ali, mas ele não queria cair. É um acidente na vida do crente. Então, quando você peca por acidente, Deus, ele vai te perdoar. Mas quando você continua pecando na mesma causa, naquilo que você está sentindo prazer do pecado, fica difícil na sua vida. Fica difícil porque Deus é justo. Deus, ele é bom. Deus, ele é perfeito, mas ele é justo. Então, se você continua pecando naquilo que você sabe que é pecado, você tem que dar um jeito na tua vida. Você tem que acordar. Esse estudo de Romanos, ele tem nos explicado a respeito disso tudo. Ele tem colocado nas nossas vidas, nos nossos corações, que o pecado na vida do crente é acidente. Paulo não está dizendo, então tudo bem, pode pecar. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, eu não consigo vencer isso sozinho. Então, explode o clamor. O clamor, esse clamor é muito essencial para as nossas vidas.
esse clamor que Paulo, ele ali explodiu, declarando: miserável homem que sou. Ele afirmou, é uma afirmação dele: miserável homem que sou. Quem me livrará deste corpo de morte? Aí ele se pergunta, né? Quem me livrará desse corpo de morte? E essa é a pergunta que todo ser humano precisa responder. Miserável homem que sou, quem me livrará? Quem me livrará de tudo isso? Mas existe uma resposta certa. E essa pergunta que todo ser humano precisa fazer, ela tem uma resposta. A resposta que muda tudo está, como o pastor leu aqui, né, agora por último, é o versículo 25, que diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Você pode botar o versículo 25, que está escrito assim, ó: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou servo da lei de Deus, mas com a carne, eu sou escravo da lei do pecado. Então, aqui está explicado: se você viver pela carne, se você fizer seus desejos pela carne, você está pecando. Isso é fato, isso é certo. Mas se você fizer com a mente de Deus, você vai ser bem sucedido de tudo aquilo que você vai fazer. Amém? Você pode dar um aleluia ao Senhor? Amém. Existe uma libertação, irmão. Existe a libertação. Não vem do esforço humano, como eu já falei aqui. A libertação não vai vir do seu esforço. Não vai vir do esforço humano. Não vai vir da religião. Não vai vir. A religião, muitas das vezes, você aprende algo, mas o esforço não vai vir da religião. Portanto, existe crente, existe pessoas que estão dentro de uma igreja, está dentro de uma entidade, mas ela não muda de vida. A vida dela sempre é a mesma, porque ela está vivendo a religião. Ela está vivendo a religião. Porque onde a carne... o que acontece? Como não vem da religião, não vem da lei. Então, a lei de Deus, ela só vem intermédio de Cristo. Quando você se coloca na presença de Cristo, na presença de Deus, nós vamos ter a diferença sobre nossas vidas. Romanos 7 termina apontado para o Romanos 8. Eu estava vendo também que ele puxa, né? O Romanos 7, ele puxa para o Romanos 8, né? Onde não há condenação, onde o Espírito Santo nos capacita, onde a carne não governa mais. Então, nós temos esse privilégio, né? Que não há condenação àquele que está em Cristo Jesus, né? Aonde a carne, né? Aonde o Espírito Santo nos capacita. Nós temos o nosso advogado, o Espírito Santo está sobre nós, está sobre nossas vidas, né? Aonde a carne não governa mais. Quando nós colocamos o Espírito Santo sobre nós, colocamos nossas vidas declaradamente diante do Senhor, a carne não vai governar mais sobre você. Não vai governar. A luta vai ter, irmão. Luta vai ter. Porque se você não tiver luta, você não vai ter vitória. Se você não tiver luta, você não vai ter vitória. Como um exército sai para a luta, para guerrear, se ele não ganhar, se ele não lutar, ele não vai ganhar nada. Tem que ganhar. Ele tem que ganhar. Ele está ali preparado para ganhar. E assim somos nós, crentes do Senhor Jesus. A luta sempre vai ter. A luta já começa quando você abre os seus olhos, quando você acorda, quando você respira, porque você está recebendo o dom de Deus. Você está recebendo algo que vem da parte do Senhor para a sua vida. Mas o que acontece? No decorrer do dia, acontecem várias coisas, que é uma luta sobre a sua vida, que é uma luta sobre a vida do cristão. E para você viver, para você passar por essa luta, você tem que ter Cristo sobre você. Você tem que estar revestido do Espírito Santo sobre sua vida. Eu não falo só para você, eu falo para mim também, porque nós temos que estar revestido sob o poder do Espírito Santo. Como aplicar isso hoje? Romanos 7 explica: a luta, mas não é o destino final. Se você vive só no capítulo 7, algo está errado. Algo está errado conosco. O crente foi chamado para viver no poder do Espírito. O crente ele foi chamado realmente para viver no poder do Espírito. Não use Romanos 7 como culpa para o pecado.
Paulo não está normalizando o pecado, ele está mostrando a necessidade da graça. Nós temos que entender muito bem, né, principalmente esse capítulo 7. Principalmente esse capítulo 7. Paulo fala sobre o pecado, mas ele nos mostra o que é errado. O capítulo 7, ele aponta muito bem, né? Ele aponta muito bem, ali, falando na analogia sobre o casamento, como foi dito aqui, né? Se você adulterar, você está certo? Você não vai estar certo. Se você trair seu marido, ou seu marido trair sua esposa, você vai estar errado. Então, Paulo não aponta isso como verdade na nossa vida, que nós devemos pecar. O pecado da vida do crente é acidente, né? Mas nós não devemos pecar. E Deus não quer que nós pecamos. Deus quer que nós vivemos em santidade diante dEle. Amém? Amém? Está fraquinho? Então, vamos lá. Paulo não está normalizando o pecado. Ele está mostrando a necessidade da graça de Deus. E só pela graça do Senhor Jesus que nós passamos por tudo isso. A vitória não é ausência de luta, é dependência de Cristo. A santidade não acontece pela força da carne, mas pela redição diária do Espírito Santo. Então, o que é isso? Você tem que viver uma vida diante de Deus, revestido do Espírito Santo. Mas isso tem que ser só aqui dentro do culto? Só num período que você está fazendo sua devocional na tua casa? Tem que ser diário, irmão. Ele não está falando momentâneo, não, ele está falando diário. O crente que não vive uma vida de santidade diariamente, ele não é crente. Está faltando alguma coisa. Então, Paulo está nos mostrando aqui, né, que nós temos que ter uma vida diária, revestido pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz para a maravilhosa graça. É o Espírito Santo que nos leva aos céus. É o Espírito Santo que nos faz a conhecer cada vez mais aquilo que nós vamos realizar para o Senhor Jesus sobre nossas vidas. É o Espírito Santo que revela sobre nossas vidas. Palavra de Deus. Receba isso, irmão. Receba, porque muitas das vezes nós queremos e somos santos só aqui dentro. Às vezes só aqui dentro mesmo, tá? Porque em casa, às vezes, a gente não é santo. Mas aqui dentro somos santos. Paulo não está explicando isso, ele não está afirmando isso, ele está afirmando que tem que ser diário, e diário é todo o tempo de nossas vidas, é em todo momento, é em todas as circunstâncias. Aqui dentro nós somos santos, temos o pastor Zeimar, temos o pastor Arthur, o pastor Leonardo, temos os irmãos, nós não queremos nos envergonhar aqui, mas como que você se porta diante dos seus amigos, diante da sua família? Você está sendo realmente o verdadeiro crente? Você está sendo revestido pelo Espírito Santo dentro da sua casa? Quando a sua esposa, o seu marido fala algo que não te agrada, e você vai com uma resposta agressiva, vai com uma resposta que não convém diante de Deus. Nós somos sal, nós somos luz do mundo, e nós somos luzes para poder iluminar essas trevas que estão tão dependentes de Deus. Então, aqui dentro, nós temos que ser realmente santo, mas aqui dentro também, nós temos que ser santo, e santo e falar para o Senhor: Pai, a minha vida é tua, eu preciso de Ti, eu preciso que o Senhor me ajude. Todo tempo, irmão, você acordou, abriu seus olhos e fala: Senhor, me revirta, Senhor, com o Teu poder, me cubra com o Seu manto, para que nada venha me abalar. Mas se vier a acontecer, Senhor, tenho certeza que o Senhor está comigo, porque a palavra de Deus, ela é bem clara, quando diz que no mundo tereis, mas nós temos que ter bom ânimo. Vamos falar isso mais forte? No mundo tereis, mas temos que ter bom ânimo. É esse bom ânimo que nós temos que ter, porque eu creio que a aflição, acho que a gente não vai ter no céu com o Senhor Jesus. No céu, eu creio que não vamos ter aflições, mas aqui, enquanto fizer parte dessa carne, nesse mundo, nós vamos ter aflições. Amém? Se você hoje se sente cansado, lutando, frustrado, a palavra de Deus diz: graças
a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Olha que maravilha, olha que coisa extraordinária que Deus tem nos proporcionado. Graças a Deus por Jesus Cristo. Eu não estou falando em religião, mas tem pessoas que declaram, graças a Deus por tantas entidades, tantas coisas que nós vemos que está na palavra, né? Que não devemos adorar a outros deuses. Nós devemos adorar só ao Senhor Jesus sobre nossas vidas, para nos levar para a maravilhosa graça, a glória dele sobre nossas vidas. E nós somos privilegiados. Você considera privilegiado? 1, 2, 3, 4, 5, opa, poucas mãos, hein? Põe essa certeza na sua vida, você tem que se sentir privilegiado de estar diante do Rei dos Reis, de estar diante do Deus Todo-Poderoso. Sabe por que eu falo isso, irmão? Porque a gente está falando de lei. Se você se deparar num plenário onde tem um juiz, você não pode nem abrir a boca que ele venha te perguntar alguma coisa, porque se você abrir a boca enquanto ele estiver ali sem perguntar nada, você pode ser até preso. E hoje nós temos a total liberdade de estar diante desse Deus tão maravilhoso, que ele nos dá a oportunidade de falar, e ele nos responde. Olha que maravilha, como nós somos privilegiados. E Paulo, ele tem nos explicado isso aí. Ele tem nos explicado, né? A luta é real na vida do crente. Mas a vitória também é. A vitória na vida do crente, ela é real. Ela não é dúvida. E ela não vai mentir nunca sobre sua vida. É como a luta. Você pode dormir hoje, de madrugada, e você pode declarar na sua vida assim, ó, pai, amanhã eu não vou ter luta nenhuma. Você vai ter luta. Porque nós somos dependentes da presença do Senhor sobre nossas vidas. É em todo tempo, irmão. É em todo tempo. E graças a Deus por Jesus Cristo. Romanos 7, ele explica o problema. Ele aqui está explicando o problema. Mas nós vamos estudar ainda Romanos 8, que vai revelar a solução sobre nossas vidas. Romanos 8, eu não vou falar porque deixar a honra para quem vai ministrar, amém? Mas aonde a lei falhou, a graça triunfou. O pastor falou isso, foi no domingo à noite, né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nós vivemos isso aí, que uma vez nós era vivo para a lei, hoje morremos para a lei e vivemos para Cristo. Então, aonde mudou o pecado, superabundou a graça. E eu agradeço a minha participação aqui, tá? Agradeço você que está pela live, tá? E eu espero que você tenha entendido, mas não fique só pelas minhas palavras, estuda mais Romanos 7. E já estica um pouquinho para Romanos 8, porque você vai ter um entendimento muito claro. Eu lia realmente essas cartas, né? Romanos, eu lia, mas agora, com essa série que nós estamos fazendo aqui, esse estudo, eu comecei a entender algo que eu já sabia, mas eu não tinha noção daquilo que estava se passando ali. E quando você tem algo, pessoas enviadas por Deus para te explicar, as coisas ficam mais claras e você fala, poxa, eu pensei que fosse tão difícil, mas é fácil. Domingo eu falei para o pastor, pastor, está difícil, eu estou tentando lá, mas está difícil. E eu comecei a estudar, eu comecei ali a desfrutar da palavra de Deus. Eu tive ajuda até do meu neto, que eu estava ali estudando, ele veio para rasgar minha folha. Mas eu tive a ajuda do meu neto, da minha esposa, do meu genro, da minha filha, e ali nós compartilhamos Romanos 7, e nós fomos entendendo daquilo que Deus queria que fosse ministrado aqui hoje. Amado, a Bíblia, ela é clara. A Bíblia, ela não é um VAR de futebol. Ela é bem explicada, e ela é justa, ela é boa. A Bíblia, ela é santa sobre nossas vidas. Estude. Nós ainda temos 4, né, pastor? 4 estudos. Aproveita nisso aí, mergulha nisso aí, porque nem todas as igrejas, ela está dando oportunidade para você aprender de Deus. Nem todas as igrejas.
E nós somos privilegiados de fazer parte de uma denominação, de ter um homem de Deus sério, que estuda a palavra de Deus, que ministra bem a palavra de Deus, e que Ele quer que nós aprendamos a palavra do Senhor. Amém? Então, eu encerro aqui minha participação, peço obrigado a todos que estão aqui, você que está pela live também. Deus abençoe a todos. Vou passar a palavra para o pastor. Está acompanhando a gente na live. A Beth também está acompanhando a gente na live. Paulo escreveu a carta aos Romanos, né? Mas eu lembro que ele escreveu outras cartas. E quando ele escreve a carta de Gálatas, ele diz assim: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Enfim, que homem maravilhoso, né? Vive só na fé. Ele vive uma nova vida, né? Ele vive uma vida toda especial. Mas quando ele escreve aos Romanos, ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Não é só você que tem batalhas, não é só você que enfrenta tentações, não é só você, não sou apenas eu, que de vez em quando cai, peca. Paulo também tinha essa vida, mas ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos lembrar, o pecado está pertinho, e se nos ligamos a Ele, estamos pecando, estamos mortos, precisamos de Cristo Jesus. Jesus já nos justificou, não pelas nossas obras, não pelo que vamos fazer, mas nos justificou para vivermos a santidade. Muito obrigado, Luciano, pela mensagem de hoje, muito obrigado pela explanação, né? Vamos continuar prosseguindo, né?